Aí, bom dia, turminha de Quatro Barras, tudo bem com vocês? Que saudades, que bom nos falarmos novamente. Como foi as férias? Gostaram? Viram a família? Viram os pais? Os tios, os avós? Estão meio com sono ainda? Eu também não tomei nem café ainda. Então, turminha, a gente vai falar hoje sobre negociação e vendas, curso técnico profissional em marketing, funil de vendas, aula 3. Disciplina Negociação e Vendas, professor Jean Carlos Ribas Feitosa. Aprender sobre funil de vendas. Se você disse se o termo funil de vendas te levou a pensar de fato em um funil capaz de selecionar potenciais leitores, consumidores e futuros fiéis à marca, produto ou à discussão de determinado assunto, sem dúvidas, seu pensamento está de acordo com as técnicas, métodos e planejamentos do marketing digital. Mas agora eu vou te levar às profundezas do conhecimento e da informação. A blogueira diz: segundo Bruna Moreira da Rock Content, o funil de vendas, também chamado de pipeline, é um modelo estratégico que mostra a jornada do cliente do primeiro contato com a sua empresa até a concretização da venda, em alguns casos, além dela. Como construir funil de vendas eficazes, cita Calvin Harrington. Funil de vendas, fazemos uso da metáfora de um funil de venda, largo no topo, estreito no final, para monitorizar o processo de venda. Em direção ao topo deste final, tem perspectivas não qualificadas, as pessoas que acreditam podem precisar de seu serviço ou produto, mas que com as quais nunca falou. No final deste funil, muitas etapas de entrega e vendas depois, tem aqueles que receberão o serviço ou produto e que também adquirirão. Então assim, pessoal, o funil de vendas é meio que começa com um chamariz. Um funil de vendas tem a sua primeira perspectiva, um pop-up, uma propaganda, um texto, algo que chame a atenção do futuro consumidor, do futuro cliente. E pode ser também uma vitrine de uma loja. Então, o início do funil de vendas, ele é largo no topo e lá ele vai atrair a maior quantidade de pessoas. Vai atrair várias pessoas através daquele merchandising, através do marketing, através da forma que ele pretende emocionar o futuro cliente. Depois disso, ele vai se estreitar e menos pessoas vão passar pelo processo do funil de vendas. Menos pessoas, potenciais clientes, vão se interessar em acessar o site, em acessar o blog, em acessar a oferta e entrar dentro da loja. Então, a partir desse funil de vendas, digamos que 10, 20, 30% vai ter interesse em continuar aquele processo de venda. Aí, mais estreito, ainda mais para o final dele, vão ter as pessoas que vão se interessar em provar o tamanho, a cor, o modelo, fazer perguntas sobre o produto, procurar outros produtos no site, dar opiniões sobre o texto. E quando chega lá no final do funil, de fato, é quando é concretizada a compra. Então, concretizou ali a compra, a venda do produto, passou o cartão de crédito, passou o cartão de débito, um cashback, um voucher, ou entrou na loja e pagou em dinheiro, aquela é a concretização da compra. Mas não termina só aí o funil de vendas. Como teve em alguma das nossas citações, o funil de vendas ele vai depois da venda. Então, depois da venda tem o pós-venda. A partir daquele pós-venda, vai ter o momento de a empresa, a loja, a marca, o representante do produto ou do serviço, ele vai entrar em contato com o cliente e vai dizer para o cliente: olha, cliente, que bom você ter chegado até nós, que bom você ter feito essa negociação, feliz aniversário, feliz ano novo, feliz dia dos pais, feliz dia das mães, estou contente em tê-lo conosco. Temos novas ofertas, venha até a loja, venha até nosso site, dê opiniões, receba experiências e produtos e nossas ofertas. Num primeiro momento, é possível perceber que, se tratar de um funil, há etapas distintas que levam a pessoa a participar do processo de amadurecimento de sua decisão de compra, divididos em topo, tofu, top of the funnel, meio, mofu, middle of the funnel, e fundo, bofu, bottom of the funnel. Mais ou menos o que eu expliquei até aqui. Então, pessoal, profissionais da área, você já se deparou com denominações como copywriter, social media ou gestor de tráfego? Pois é. Essas têm sido as novas tendências profissionais para o marketing digital, que se utilizam da otimização de ferramentas de busca para alavancar o negócio de seus clientes.
frente à imensidão de concorrentes existentes no mundo atual. Mas afinal, quem são esses profissionais e quais suas atribuições? Por exemplo, copywriter, na tradução literal da palavra, significa redator e tem como atividades a desenvolver textos postados em redes sociais e afins, de forma a impactar significativamente o leitor e persuadi-lo à compra de determinado produto ou serviço, além de motivá-lo a interagir com determinado conteúdo explicitado na internet. Então, pessoal, o copywriter, ele tem a função de construir um texto, ele tem a função de construir um conteúdo, ele tem a função de fazer uma redação, como o próprio nome já diz, copywriter quer dizer redator, ele tem a função de construir uma redação para poder captar novos clientes, para poder captar novos seguidores, para poder captar novas opiniões. Então ali ele vai colocar um texto sobre a economia, sobre a política no Brasil, um texto sobre influencer digital, vai colocar ali um texto sobre os impactos na natureza e as indústrias. Então, textos que motivem as pessoas a interagir, textos que motivem as pessoas a se interessar em pôr a sua opinião, em acrescentar mais alguma informação no texto, em buscar pelo site, pelo produto ou pelo serviço. No caso do social media, sua tradução literal se define em mídias sociais e busca fomentar conteúdo publicado na internet. Planeje a forma com que a empresa irá entregar o sentimento de satisfação ao cliente, interage com os seguidores conhecendo assim sua opinião perante a marca para a captação de potenciais clientes. Faz a gestão de comunidades específicas, identificando cada nicho a ser trabalhado. Então, assim, pessoal, o social media, ele tem o papel de trazer mais seguidores, mais clientes, mas aí o papel dele já é mais efetivo. O copywriter vai e coloca informação no site, no blog e afins. Já o social media, ele tem a função de literalmente colocar a opinião dele, fazer com que as pessoas se interessem não só pelo texto, mas em debater, em discutir sobre o texto. Ele tem a função ali de fazer a gestão da comunidade, do site, tem justamente colocar a lenha na fogueira e fazer com que as pessoas se interessem em debater mais sobre o produto, serviço ou a marca e afins. Então o social media, ele tem essa função de fomentar a opinião alheia para poder trazer mais e mais seguidores para a marca, para o produto, para o blog. Já o gestor de tráfego monitora tendências e números de mercado, a fim de levar a marca ou produtos ao maior número de usuários da internet. Com o intuito de alcançar novos patamares de renda para as empresas, se utiliza de ferramentas de gestão e otimização de busca. O gestor de tráfego, pessoal, ele através de palavras-chave e das plataformas, dos buscadores, ele consegue colocar, dar prioridade para uma certa marca, um certo produto, um certo site. Dependendo ali, se ele colocar um hashtag camisa marrom, então quem procurar camisa marrom vai vir o primeiro site da loja masculina de roupa, da loja chamariz de roupa masculina social, por exemplo. Então, com palavras-chave na internet e sabendo mais ou menos como é que funcionam os buscadores, ele consegue fazer com que quem for buscar algum certo produto, marca ou serviço tenha prioridade em encontrar a marca trabalhada, o produto trabalhado, o serviço trabalhado. Então, aqui, pessoal, tá todo mundo com o celular hoje? Oi, professora. Bacana, então vamos brincar um pouquinho. Então vamos lá, técnicas de vendas. Vamos começar o nosso quiz. As etapas da venda são pré-venda, venda e venda final, pré-venda, venda e pós-venda, pré-venda, venda contínua e pós-venda, pré-venda, abordagem e pós-venda.
Tá bom, pessoal. Acabou o nosso tempo. Vamos ver aqui. Então, a maioria respondeu... 3 responderam pré-venda, venda e venda final. Ninguém respondeu pré-venda, venda contínua e pós-venda. 12 responderam pré-venda, venda e pós-venda. E 2 responderam pré-venda, abordagem e pós-venda. Então, assim, pessoal, de fato, ocorre a pré-venda através daquele momento que eu falei para vocês. Aquele início, aquele topo do funil, aquela primeira fomentação, aquele texto, aquele pop-up, aquela propaganda no meio do vídeo, aquele chamariz, aquela vitrine. Então você entende como uma pré-venda. Já a venda em si é quando a pessoa já chegou ali, já negociou preço, já viu questão de cor, de tamanho, o modelo que ela escolheu, o que levou ela a se interessar pelo produto, como que ela conseguiu chegar até aquele produto e quando concretizou a compra. Então ela concretiza a compra ali, seja pagamento em dinheiro, com pagamento em cartão de crédito, pagamento em cartão de débito, cashback, PayPal e outros afins. E o pós-venda, como eu já falei para vocês aqui na aula, o pós-venda é justamente a empresa, a marca, o produto, a loja entrar em contato com o cliente, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e outras maneiras de se comunicar para poder dizer para o cliente, como eu estou satisfeito em ter você como o meu consumidor, como eu estou satisfeito de ter feito uma negociação com você, como você trouxe inovações, como você trouxe uma nova cara para a minha marca, para o meu produto, que bom que você interagiu com o nosso site, feliz aniversário, feliz ano novo, feliz dia dos pais, feliz dia das mães e afins, para que o cliente de fato volte a fazer novas compras, novas negociações com o produto, com a marca, com a empresa ou serviço. Próximo quiz. Vamos lá, em primeiro lugar ficou Andriele com 965 pontos, segundo o Henneman com 962 pontos, a Gabi com 948 pontos, o Marcos com 945 pontos, a Jennifer com 943 pontos. Na pré-venda, os processos são abordagem, sondagem e apresentação, prospecção, qualificação e abordagem, prospecção e qualificação ou prospecção e objeções. Aí, turminha, acabou o nosso tempo. Então, 13 responderam abordagem, sondagem e apresentação. 1 respondeu prospecção e qualificação, parabéns. 2 responderam prospecção, qualificação e abordagem. E ninguém respondeu prospecção e objeção. Então, pessoal,
numa pré-venda, o que se espera do vendedor é que ele faça, estipule qual que é ali o nicho que ele vai atuar, com quem ele vai entrar em contato, a forma que ele vai entrar em contato, que ele vai impactar esses clientes. Então, digamos que o nicho seja de roupa social e essa roupa social talvez seja voltada para executivos. Então, o que você vai esperar do executivo? Um terno, uma gravata, uma camisa, uma calça social, um sapato. E a forma que você vai abordar? Você não vai entrar em contato com o executivo por telefone, porque ele não vai te atender, ele não vai ter tempo para te atender. Então, como é que você vai fazer essa prospecção? Você pode fazer essa prospecção através do WhatsApp, manda o WhatsApp para ele, se ele se interessar, ele vai te responder. Você talvez possa fazer 1, 2 ou 3 perguntas que sejam da área dele, que interessem ele. Você pode mandar a imagem, uma foto da roupa que a marca está trabalhando justamente para poder prospectar esse cliente, para poder fazer com que ele se interesse pelo produto, pela marca ou pelo serviço. Agora, se for um público mais jovem, se for um público lá entre seus 18 e 24 anos, que está começando ali a faculdade, que usa uma roupa ali de surfista, que usa uma roupa de skate, que de repente usa uma roupa um pouco mais descolada do seu dia a dia, ali você tem alguma chance de entrar em contato por telefone, você tem alguma chance de oferecer o teu produto por e-mail, tem a chance de oferecer o teu produto, de prospectar o cliente por WhatsApp. Então, essas são as formas que você tem para prospectar determinado cliente, oferecendo o seu produto, marca ou serviço. E a qualificação é justamente saber ali especificar qual o tipo de cliente que você vai trabalhar. Meu público-alvo vai ser um público jovem, 18 a 24 anos. Não, meu público-alvo vai ser de doutores e mestrandos da universidade da região norte do país, das universidades da região centro-oeste do país. E assim e afins. Vamos para o nosso ranking e para o próximo quiz. Então, o nosso ranking ficou: Andriele continua em primeiro, 1.875 pontos, Henneman, 962 pontos, Gabi, 948 pontos, Marcos, 945 pontos e Jennifer, 943 pontos. A abordagem é: utilizar técnicas com perguntas fechadas, utilizar o conhecimento sobre o produto, utilizar técnicas de quebra-gelo, utilizar técnicas com perguntas abertas. Aí, turma, acabou o nosso tempo. Então, um respondeu utilizar técnicas com perguntas fechadas. Ninguém respondeu
Utilizar técnicas de quebra-gelo. 5, responder utilizar o conhecimento sobre o produto. E 9, responder utilizar técnicas com perguntas abertas. Então, pessoal, o que é essa questão de utilizar técnicas com quebra-gelo? São os momentos que você vai abordar o teu cliente. São os momentos que você vai chegar e vai falar para ele, olha, cliente, como é que está sendo o seu dia? Ou então, qual que é o seu interesse hoje, com o que você estuda, quais são os seus princípios. Hoje eu vi uma notícia sobre tal atualidade, sobre tal princípio, ou determinado escritor, ou então determinado influencer, já que é uma turma mais digital, já que é uma turma jovem. Então, hoje eu vi uma informação ali sobre o influencer e o influencer está usando a nossa marca. Você não tem interesse em saber sobre a nossa marca? Então, manda ali um WhatsApp quebra-gelo. Influencer tal está utilizando o nosso tênis, influencer tal está utilizando a nossa camisa. É tão importante essa informação do influencer que, dependendo da informação que o influencer passar na internet, a marca pode subir ali 10, 20, 30% das suas vendas. Eu conheci algumas lojas que elas esperavam os clientes falar, olha, tal influencer está usando tal roupa. A pessoa saía de Curitiba, ia para São Paulo, lá na 25 de março, comprava o que o influencer estava utilizando aquela semana só para voltar para Curitiba e vender. E vendia. O que o influencer falava, o que o influencer ditava de moda, acabava vendendo. Então, dependendo da forma que você usa esse quebra-gelo para abordagem, você consegue começar a inserir ali, seja seu curso, seu produto, sua marca, seu texto, conquistar mais seguidores e afins. Vamos ver o nosso ranking. A Andriele continua com 1875, Henneman, segundo lugar, 962, a Gabi, 948 em terceiro lugar, Marcos, 945 em quarto e Jennifer continua com 943 em quinto lugar. Próximo quiz. Sondar o cliente é descobrir seu time de futebol, descobrir sua necessidade de compra, descobrir seu signo, apresentar soluções e aí, turma, deu o nosso tempo. Então, ninguém respondeu descobrir seu time de futebol. Ninguém respondeu descobrir seu signo, óbvio. Todo mundo, unanimidade, respondeu descobrir a necessidade de compra. E também ninguém respondeu apresentar soluções e produtos. Então, como todo mundo sabe, pessoal, para fazer a sondagem do cliente, justamente mostrar para ele, descobrir o que ele precisa,
quais as necessidades dele. Se ele é um estudante, precisa de material. Se ele é um estudante, ele precisa de um cursinho para poder se aprimorar, para poder implementar informações no currículo, para poder enriquecer o currículo. Se ele é um médico, ele precisa de uma pós-graduação. Se ele é um professor, ele precisa de uma licenciatura. Aí você descobre quais as necessidades do cliente. Se é uma criança, se é uma mãe tem criança. Se a mãe tem criança, ela tem que atender as necessidades da criança. Se tem que atender as necessidades da criança, você tem que fazer a sondagem para entender quais são as necessidades do filho, seja uma mamadeira, seja um lencinho umedecido, seja brinquedo, seja uma alimentação através de um nutricionista. Então, tem que tentar captar todas essas informações para poder levar ao cliente o que ele realmente precisa, para poder levar o que ele realmente necessita, o que o cliente demanda. Fazer com que o que chegue até ele, realmente ele tenha proveito daquilo, que ele possa tirar o máximo que você oferecer como comerciante para o seu cliente, seja através de produto, marca, serviço, texto, sites, blogs. Vamos ver o nosso ranking. Andriele continua em primeiro lugar com 2.849 pontos. O Henneman está com 1.943 pontos, segundo lugar. A Jennifer subiu 1.921 pontos em terceiro lugar. A Gabi está com 1.919 pontos em quarto lugar. O Marcos está com 1.916 pontos em quinto lugar. E a Júlia bateu o recorde e subiu 4 posições. Parabéns, Júlia! Vamos para o nosso próximo quiz. Objeções são: necessidades dos clientes, o cliente não gostar do produto, negações sobre a vida do cliente, argumentos para não fechar a venda. Aí, turminha, deu nosso tempo. Então, 3 responderam necessidades dos clientes. Objeções são necessidades dos clientes, não. Ninguém respondeu negações sobre a vida do cliente, não também. 4 responderam cliente não gostar do produto. E 8 responderam argumentos para não fechar a venda. Então, assim, pessoal, essa questão ela tinha 2 respostas certas. O cliente não gostar do produto e argumentos para não fechar a venda. Então, assim, como é que funciona? Você vai oferecer o teu produto. E a pessoa, no primeiro momento, ela... tudo bem, eu posso escutar sobre o seu curso. Então, a pessoa vai tentar chegar para o cliente e dizer, olha, no meu curso tem um Excel, o Excel é de uma escola conhecida que é o Senai.
Lá no Senai você pode utilizar o teu curso no teu currículo. Ah, mas eu já estou empregado. Sim, mas você pode melhorar a tua condição, o teu currículo. Você pode melhorar o seu cargo, aumentar a sua renda através de um bom Excel, seja um Excel básico, médio, avançado ou uma programação em Visual Basic. Então, você vai tentar contornar essas objeções. A pessoa vai dizer: eu já estou empregado, eu não trabalho na área, eu não gosto de informática, ou eu não trabalho com computador. E então, a função do vendedor é essa: fazer com que o cliente tenha interesse pelo produto e que ele consiga ter proveito. Como é que vai ter proveito? Bom, se é no caso do curso do Excel, digamos que é uma pessoa jovem lá, digamos que ela tem, que nem eu falei anteriormente, 18 a 24 anos, 18 a 24 anos está na faculdade, e se ela fizer o Excel, de repente ela é vendedora numa loja, não utiliza computador nesse primeiro momento, mas fazendo o curso do Excel, ela pode começar a trabalhar num banco. Opa, peraí, banco? Banco é legal, banco paga bem, banco tem status social, então pode trabalhar num Bradesco, pode trabalhar num Itaú, pode trabalhar numa Coppercred, numa Sicredi, pode trabalhar em inúmeros bancos, Citibank, através desse curso do Excel. Então tem que despertar o interesse da pessoa. Ah, eu não gosto de informática. Ah, eu sou vendedor. Ah, eu não trabalho com computador. Ah, eu fico um dia inteiro. Opa, pera aí, calma. Você não está entendendo a questão da importância do curso para você. Esse curso aqui pode te levar a novos patamares, pode te levar a te ajudar a terminar a faculdade, pode te levar a um primeiro cargo de escriturário, depois de escriturário, caixa, e consequentemente você pode chegar a gerente de banco. Poxa, um gerente de banco hoje está ganhando o quê? Uns 10 mil por mês? Pode ser que um gerente de vendas, pessoa física, um gerente de vendas, pessoa jurídica, um gerente de vendas que consiga bater bastante meta, ele vai ter que utilizar o computador, ele vai ter que saber os processos do banco, ele vai ter que saber o sistema do banco, mas tudo começa ali, com um cursinho do Excel, com um cursinho do Word, um bom inglês. A pessoa de repente fala: eu não gosto de idioma, mas vamos ver, vai ter que fazer aquela sondagem, quais são os interesses, quem é a pessoa, como que vai abordar a pessoa para poder chegar e oferecer a melhor solução para ela. No caso do cursinho, a solução seria conseguir entrar num bom emprego, num bom cargo, numa boa empresa. Então vamos ver o nosso ranking, pessoal. Então, Andriele continua em primeiro lugar. Parabéns, Andriele. 3.803 pontos. O Henneman, segundo lugar, 2.901 pontos. O Tigre subiu para 2.890 pontos. A Gabi está com 2.877 pontos. E a Sá está com 2.791 pontos em quinto lugar. Próximo quiz. No processo de sondagem, utilizamos técnicas com perguntas sobre a vida do cliente, muitas perguntas, perguntas fechadas ou perguntas abertas.
Aí acabou o nosso tempo, pessoal. Então, dois responderam perguntas sobre a vida do cliente, dois responderam perguntas fechadas, ninguém respondeu muitas perguntas e 10 responderam perguntas abertas. Voltando um pouquinho à questão anterior, pessoal, voltando um pouquinho ao quiz anterior, aquela questão de você contornar as objeções, um outro exemplo com relação a banco, é você oferecer um curso de CPA 10 ou CPA 20, um certificado profissional Ambima 10, certificado profissional Ambima 20. Então, você vai poder chegar ali para um gerente de banco, para um escriturário de banco e falar para ele, olha, através do certificado profissional Ambima, você vai poder trabalhar com investimentos a partir de R$ 300 mil. Ou então um estudante de administração, economia ou contabilidade. Então aquele estudante de administração, economia ou contabilidade, ele fazendo esse curso certificado de profissional Ambima 10 ou 20 e podendo atuar com aplicações a partir de R$ 300 mil, com potenciais clientes com aplicações a partir de R$ 300 mil, ele pode trabalhar com uma corretora da Bolsa de Valores. Uma corretora da Bolsa de Valores, ele pode não só ganhar como profissional, mas também atuando na área. E atuando na área, a gente sabe que aí profissionais da Bolsa de Valores podem chegar a ganhar milhões, bilhões e fazer fortuna. Agora, com relação à nossa questão, com relação à sondagem, as perguntas abertas, justamente para que o cliente possa começar a desenvolver uma certa conjuntura de informações para que o cliente entregue para você o maior número de informação que ele tiver, seja ali, dependendo da forma que você começar a conversar com o cliente, dependendo da forma que você começar essa sondagem, dependendo da forma que você entender do cliente ali, que ele tem 2, 3 filhos, entender do cliente que ele é acadêmico, entender do cliente que ele já é um profissional formado, entender do cliente que ele quer mudar de ramo, que ele quer mudar de área, que ele não está satisfeito com o emprego dele. Então, quanto mais aberta for a pergunta, mais você dá espaço para o cliente te trazer informação, mais você dá espaço para o cliente poder dialogar, conversar, e a partir dali você vai juntando aquelas informações para você saber como é que você vai direcionar o teu produto para ele, aonde que você vai impactar ele, qual a forma que você vai emocionar o cliente para que ele entenda aquele produto de fato é necessário na minha vida, por quê e quando. Vamos lá, pessoal, ranking. Então, Andriele continua em primeiro lugar. Parabéns, Andriele. 4.753 pontos. Henneman, 3.884 pontos em segundo lugar. O Tigre, 3.854 pontos em terceiro lugar. A Gabi, 3.831 pontos em quarto lugar. E a Sá, 3.485 pontos em quinto lugar. 8 jogadores acabaram de fazer uma sequência de 3 respostas. Parabéns, turma. Vamos lá, próximo quiz. No forró do Gabriel Diniz, o nome dela é
É isso aí, pessoal. Então, ninguém respondeu Jennifer, eu encontrei ela no Facebook. Dois responderam Jennifer e eu segui ela no Instagram. A maioria respondeu Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Ninguém respondeu Jennifer e eu cutuquei ela no Facebook. Agora, pessoal, eu sei que foi uma brincadeira à parte, foi uma zoação, mas viram como é que vocês mudaram o ar da sala? Viram como é que a gente quebrou o gelo? Viram como eu consegui abordar vocês de outra maneira? Viram que saiu umas risadinhas aí que já se tornou uma coisa construtiva, uma coisa legal? Então, pessoal, essa que é a forma que vocês têm que abordar o cliente de vocês, seja através do WhatsApp, seja através do tete-a-tete, seja através de vídeo, seja através de informação com texto. Então, pessoal, vocês têm que saber qual que é a forma que vai emocionar o cliente, que vai impactar o cliente. Então, ali, uma música que todo mundo conhece, nunca deixou de ser uma brincadeira, tá guardadinha lá no fundo da memória. Mas, o nome dela é Jennifer. É uma bobeira, claro, uma brincadeira que eu fiz com vocês, mas não deixa de ser uma forma de abordar o cliente, não deixa de ser uma forma de quebrar o gelo, tá bom, pessoal? Vamos continuar o nosso quiz aí. Qual que é o ranking? Vamos ver. Andriele, primeiro lugar, 5.684 pontos. Parabéns, Andriele. Henneman, 4.868 pontos. Gabi, segundo lugar, o Henneman. Terceiro lugar, Gabi, 4.811 pontos. Quarto lugar, Tobias, 3.890 pontos. E quinto lugar, a Jennifer, 3.868 pontos. A Gabi, o Tobias e a Jennifer acabaram de subir de posição. A Andriele tem a maior sequência com 4 respostas. Parabéns, Andriele. Fechamento é o último processo da etapa de venda. Nele utilizamos perguntas retóricas, perguntas abusivas, perguntas fechadas ou perguntas abertas. Aí, pessoal, acabou o nosso tempo agora. Então, fechamento é o último processo da etapa de venda. Nele utilizamos. Ninguém respondeu perguntas retóricas. Ninguém respondeu pergunta abusiva. 3 responderam perguntas abertas e 11 responderam perguntas fechadas. Tá, pessoal, por que no fechamento tem que finalizar com as perguntas fechadas? Para não dar mais espaço para a pessoa pensar, para a pessoa devagar, para a pessoa não dar espaço para a pessoa pensar assim, mas esse produto, esse curso, esse serviço, esse site é interessante, mas se talvez eu fizer, você tem que fazer perguntas já para a pessoa. Então, vamos fechar a venda. Então, o meu produto é esse. Eu consigo esse preço para você. Eu consigo que você parcele em tantas vezes, já para a pessoa não ter chance de pensar em uma outra maneira
de conseguir o curso, o produto, o serviço ou o site, para a pessoa não pensar que pode ir na concorrência, para a pessoa não parar e pensar que ela pode ter um produto substituto. Então, você está vendendo carne para a pessoa, está vendendo picanha para a pessoa não pensar que pode comprar frango mais barato. Essa é minha picanha, ela é muito suculenta, ela tem um gosto diferenciado, ela é muito macia, ela é muito cheirosa e nem se compara com o frango do concorrente no meu produto substituto. Então você nem entra na questão de falar sobre o frango ali ou afins. Você vai só fechar a venda com relação ao teu produto. Você vai fazer perguntas que não dê espaço para que a pessoa pense em outras formas de adquirir, de substituir ou de parcelar ou de chegar até a concorrência. Você vai fazer com que ela feche o produto com você. Perguntas específicas, perguntas fechadas para que ela feche o produto, feche o serviço com você. Tá bom, pessoal? Vamos ver o nosso ranking. Então, a Andriele continua em primeiro lugar. Parabéns, Andriele. 6.653 pontos. Segundo lugar, o Henneman, 5.856 pontos. Parabéns, Henneman. A Gabi com 5.791 pontos, terceiro lugar. O Tobias com 4.873 pontos, em quarto lugar. O Marcos com 4.787 pontos, em quinto lugar. 6 jogadores atingiram uma sequência de 5 respostas. Isso aí, turminha, parabéns, que bom. E o Marcos subiu aí para o pódio, né? Quiz. Qualificação é você entender sobre o produto, empresa ou mercado, qualificar a empresa, saber o que é venda, entender sobre a necessidade
Aí, turminha, deu nosso tempo. Então, óbvio que ninguém respondeu conhecer o Wesley, safadão. Dois responderam conhecer o cliente. Ninguém respondeu conhecer a concorrência. E a maioria, novamente, 11, responderam conhecer os atributos e benefícios dos produtos. Então, pessoal, para você poder fazer uma boa venda, você tem que saber que o teu produto ele tem especificações. O teu produto tem determinadas qualidades e você tem que conhecer sobre o teu produto. Você tem que provar o teu produto. Para você vender o teu produto, primeiro você tem que comprar ele. O que quer dizer? Que se eu sou vendedor de carros da Hyundai, no mínimo eu tenho que sair fazendo test drive. Então, fazer esse test drive, eu tenho que sentar, sentir o conforto do banco, conhecer a acústica do carro, sentir a pegada do volante, saber que engatando a primeira marcha vai ter um torque legal, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir satisfeito, aquela brisa batendo no rosto lá a 80, 100, 110 km por hora me fazem me sentir confortável, o som ali com Bluetooth, tem uma caixa de som bacana. Então, a partir do momento que você conhecer todo o teu produto e comprar ele para você, você vai saber vender. Por que você vai saber vender? Porque você teve experiência com ele. Por exemplo, num banco. O banco, você tem que vender uma capitalização. Poxa, mas capitalização te traz retorno, te traz retorno financeiro, mas é pouco juro, é menos que a poupança. Tá. Mas qual que é o diferencial da capitalização? É que a poupança você saca a hora que você quiser. Ele está ali disponível. Precisou de dinheiro, você mexe. A capitalização não. Você aplica ali 50, 100 reais todo mês, 200 reais todo mês. Tá, vai lá, ele desconta da tua conta 200 reais todo mês. Você nem presta atenção naquela capitalização, mas ela está descontando da tua conta. Passou 60 meses, de duzentinho em duzentinho, ela vira 12 mil reais. E esses 12 mil reais você está participando ali a premiação, você está participando a ganhar dinheiro, você está participando a ganhar um carro, uma casa. Isso também interfere, mas não é tanto. O bacana é que você tem o dinheiro na poupança, você precisou, você vai mexer. Você tem o dinheiro na capitalização, qual que é o problema? É que se você mexer em um período menor que um ano, você perde 50% do capital que você investiu. Então, 200 reais vezes 11 meses, 2.200 reais, você vai perder 1.100 reais. Você já não vai mexer. Não se obriga a mexer. Então você conhece o produto, você trabalha no banco, comprou a capitalização do banco, você vai saber qual o benefício que ela vai te trazer. Porque se você esperar os 60 meses, você pode dar entrada num carro, você pode dar entrada num terreno, você pode tentar adquirir uma casa, ou você pode tentar abrir um comércio para você no valor de 12 mil reais. Mas você tem que saber que aquela capitalização tem um benefício. Não é no juro, fato. É menor que a poupança. Não é um fundo de investimento, não é uma ação, mas ela te obriga a guardar dinheiro, a guardar dinheiro, a guardar dinheiro a hora que você quiser usar. Se for menor que o tempo estipulado, você vai perder dinheiro. Então você pensa duas vezes antes de mexer naquela capitalização. Então aquele dinheiro está guardado. E você guarda por 1 ano, 2 anos, passou 5 anos, você tem aquele montante de dinheiro. E você, como você conhece essa informação, você vai saber passar para o teu cliente. Quanto mais informação você souber sobre o teu produto, sobre a tua marca, sobre a tua empresa, sobre a tua corporação e afins, você vai saber como abordar o teu cliente, você vai saber como entregar para ele toda aquela informação que ele precisa saber para atender as necessidades dele. Tá bom, pessoal? Mais um ranking aqui, vamos ver. Então agora o Henneman passou a Andriele na etapa final ali, 7.824 pontos. Parabéns, Henneman. Andriele, segundo lugar, 7.592 pontos. A Gabi com 6.770 pontos. O Piu Piu subiu para a quarta posição com 6.689 pontos. O Marcos está na quinta posição com 6.613 pontos. Juan acabou de fazer uma sequência de 7 respostas. Parabéns, Juan. Mais uma questãozinha. O que você achou da aula de hoje? Boa, chata, mais ou menos, excelente. A missão é vender muito.
pessoal. Duas pessoas acharam boa, duas pessoas acharam mais ou menos, 4 acharam chata, hei de melhorar, e 4 acharam excelente. Beleza, vamos ver como é que ficou o nosso pódio. Terceiro lugar ficou para Gabi. Segundo lugar ficou para Andriele, no momento final ali. E o primeiro lugar ficou pro Reneman. Parabéns, Reneman. É isso aí, turminha. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre funil de vendas, técnicas de vendas, a gente falou sobre abordagem, a gente falou sobre pré-venda, venda e pós-venda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, vocês podem... A gente tem mais alguns minutinhos aí, se vocês quiserem questionar alguma questão. Qualquer coisa, vocês podem mandar para a coordenadora também. Ela pode enviar um WhatsApp para mim, eu responder para vocês. Amanhã a gente vai se encontrar, né? Que bom, até que enfim, bacana. Vou conhecer vocês aí pessoalmente, eu, o professor Jailton e a professora Rose e a professora Elis. Vai ser muito bom ter esse primeiro contato com vocês pessoalmente. É isso aí, pessoal. Então, Escola Estude em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Governo do Estado do Paraná. Beijos, abraços, até a próxima aula.